Bom dia, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Um prazer muito grande os momentos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja uma bênção. Hoje a sequência, é o quarto episódio sobre a questão da catarata e a visão cansada. O primeiro episódio eu falei sobre a hidroterapia, expliquei direitinho. O segundo foi sobre argiloterapia. O terceiro foi o colírio da semente de romã. Então, deu para você ter uma noção. Se você não assistiu os vídeos anteriores, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link da playlist de todos os vídeos dessa série. E você vai gostar, vai ser interessante. Agora, fique até o fim desse vídeo, porque vai ser útil não só para a questão da catarata, mas outros problemas também. E, por sinal, nos ajude a levar esse conteúdo a outras pessoas. Então, agora verifica o seguinte. É bom considerar, eu tenho aqui um texto da Escritura Sagrada que gostaria de deixar com você como introdução, só uma introduçãozinha, é o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5, tá certo? Evangelho de João, capítulo 5, no verso 14, nós encontramos as seguintes palavras. O nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, depois Jesus encontrando-o no templo, disse-lhe, eis que já está são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, verifica o seguinte, normalmente os erros trazem consequências. Em outras palavras, não erre de novo não, porque senão vai ficar pior. Pior do que ele era paralítico nesse caso, que se você for ler o capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, de 1 até o 14, você vai ver que ele era um paralítico e foi curado. Imagine pior do que ser paralítico. Difícil, né? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que nossos erros trazem consequências. E as consequências posteriores são piores do que as anteriores. Então, esse é o fator que a gente deve levar em consideração. Agora, verifica-se comigo antes, na sequência dos acontecimentos, a causa da catarata. Tem algumas causas diversas. Dentre elas, aqui apresenta o processo de envelhecimento. O envelhecimento que é atribuído tem que considerar o seguinte ponto. Vou usar como ilustração para compreender que não podemos apegar só nisso aí. Não é só envelhecimento não, tem outra coisa paralela junto com o envelhecimento. Tenta imaginar essa ilustração. Duas pessoas no mesmo dia entram na mesma loja para comprar cada uma moto. E compram a moto da mesma marca, mesmo modelo, tudo bonitinho, a mesma coisa. Idêntico, os dois, no mesmo dia. E depois de 3 anos e meio, um já tem a moto danificada, com problemas. O outro consegue ficar 4, 5 anos com a moto em um estado de conservação perfeito. O problema não é a moto em si, o fabricante foi o mesmo, a garantia, tudo a mesma coisa. Então você observa que a questão está em quem está usando o produto. A mesma questão é a nossa questão da nossa saúde. Então, muitas vezes nós não levamos a sério. Então, pense comigo o seguinte, a questão de envelhecimento é o que se atribui. Verifique, você imagine que daqui a 40 anos você tem que fazer uma viagem, te dão todas as orientações com antecedência para você se preparar para essa viagem. E você passa a vida despreocupado, quando chegar na hora vai ter problema, vai ser desagradável. Só para você ter uma noção, vai se perder, vai sofrer quando chegar lá, porque não se preparou. Então, deve ser considerado na infância, na juventude e na maturidade. Todos sabem que vão encontrar o envelhecimento e devem viver estas fases da vida se preparando para... Todos irão envelhecer, mas para sofrer menos nos dias do envelhecimento. Está notando como que é a situação? Então, se nós fôssemos pensar, nós teríamos exemplos de pessoas que envelheceram sem sofrimento e descansaram na paz e na tranquilidade como se nada tivesse acontecendo. Então, esse é o ponto importante. Então, o envelhecimento em si não é tudo. Os erros cometidos durante a vida que acarreta sobre o envelhecimento as consequências desagradáveis. Então, o outro problema são os traumatismo ocular. Então, pode acontecer um acidente e facilitar. Predispor o corpo a ter o problema da catarata. Então esse é outro também. Depois vem o uso inadequado de algumas medicações.
efeitos colaterais, contraindicações que tem, leia lá, e você lê, depois acaba tomando do mesmo jeito. Tem consequências, está notando como que é a situação? Só para você ter uma noção. O excesso de exposição à luz solar. Aí nesse caso eu já digo assim, quando você se expõe em excesso, você pode ter problema. Mas não esqueça, evite o excesso, é importante. Mas os primeiros raiozinhos, aqueles primeiros do amanhecer. Então, você não focaliza o sol em si, mas faz uma circunferência de 360 graus em volta, com a sua visão, circulando por alguns minutinhos, vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer. Entendeu? Esse fator é importante. Agora, o uso de corticosteroides. Então, esse ponto é importante. Muitas vezes a pessoa usa em tempo prolongado. Então, essa é a questão que nós temos que levar em consideração. De usar já não seria bom. E especialmente usar em tempo prolongado. Tem consequências agradáveis e predispõe o corpo para essa questão também. Agora, veja só, fazer acompanhamento com um profissional para você encontrar o quadro que você se encontra é importante. Fator genético, essa é uma situação que muitas pessoas se perdem nela, porque existem muitas questões que são doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do estilo de vida, dentre elas está o câncer, dentre essas doenças do coração, dentre elas estão as doenças respiratórias, dentre elas está o diabetes tipo 2. Está notando como que é a situação? São doenças de estilo de vida e não doenças, entendeu, genética. Mas muita gente, não, eu falei com o médico perguntou pelo meu histórico familiar e eu falei para ele falou que é genética. Não, nada disso. Assim não. Nessa, me perdoe com muito carinho, com muito respeito. O que tem acontecido é que o seu bisavô errava, seu avô aprendeu e continua errando a mesma coisa, o seu pai continua errando, você está errando. E todo mundo teve o mesmo quadro clínico, os mesmos problemas. Está notando? E seu filho, se não mudar o estilo de vida, imediatamente vai sofrer também. Seu neto, seu bisneto e assim sucessivamente. Então, é uma cadeia de erros e não genética. Então, é estilo de vida. Então, esse é o fator importante. Você vai notar que, se levar a sério, as coisas podem ser evitadas com muita vantagem. Agora, veja assim, como evitar a catarata e essa visão cansada, esse desconforto. Assim, para você evitar essas coisas, você tem que levar em consideração alguns fatores. Existe uma alternativazinha, certo? Então, o primeiro caso, proteja do excesso da luz. E usa o sol, aqueles primeiros raiozinhos do sol, vai ajudar. Leve em consideração as terapias que eu sugeri, a hidroterapia, a argiloterapia, o colírio da semente de romã, e depois disso aí tudo, tá certo? Leva a sério o ensinamento do agora, esse ensinamento também, tá certo? Então, esse ponto vai lhe ajudar bastante. Tá certo? Então, se você levar em consideração, isso aí já vai ser importante. Mantenha uma dieta antioxidante. Esse fator aqui é fundamental, certo? Porque aí vem as consequências terríveis. Nesse caso, use bastante frutas e verduras. Mas, bem, se você não gosta, eu não posso fazer muita coisa. Eu posso lhe ensinar. Você que tem, peça a Deus que Ele vai fazer você gostar. Senhor, eu não gosto, mas isso é bom, eu preciso, me ajude. Então, esse é o fator. Você vai conseguir. Eu aprendi a melhorar nesse sentido e muito pedindo o socorro de Deus. Verifique o seguinte, outro fator também é controle as doenças crônicas. Você vai ver o seguinte, à medida que você começar a mudar o estilo de vida, você vai melhorar não só o problema da catarata, mas as outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, verifique sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você chegar no naturopata, que o naturopata ele não trabalha com áreas específicas, ele trabalha da causa para o efeito e não no efeito. O efeito é a dor, a causa é o que causou a dor. Então, ele vai resolver o problema, o que causou, ele retira o que causou, a dor vai desaparecer.
Então esse é o fator importante. E não existe naturopata específico. Não, um é só da parte, entendeu, gástrico. Um é só do coração. Um é só... Não existe. Ou ele é tudo ou ele não é nada. Então esse ponto é o seguinte. Se você chegar, um exemplo, para um naturopata e fala assim, olha, eu tenho um problema de gastrite e tenho um problema de insônia. Eu quero que você resolva o problema de gastrite que eu estou sofrendo. Mas não quero que você resolva o problema da insônia. Ele fala, então eu não posso resolver seu problema. Ou você tem os dois solucionados e até se tiver mais um terceiro, um quarto, tudo vai sendo solucionado em uma sequência, automaticamente, imediatamente. Está notando? Às vezes demora um pouquinho, alguns pode demorar mais do que o outro, mas todos eles vão ser solucionados. Então esse é o fator. Então não existe como você resolver uma coisa e não resolver outra. Então quando você começar a trabalhar em cima, mudar o estilo de vida e fazer as suas terapias direitinho, você vai melhorar não só a catarata, vai melhorar o problema da insônia, vai melhorar uma série de outros fatores importantes nesse sentido, que está causando desconforto para você. Está notando? Então, diante desse quadro, adota um estilo de vida saudável. E dentro do estilo de vida saudável, como eu fiz menção das frutas e verduras, dormir cedo, dormir em um horário regular, fazer exercícios físicos, tem uma série, estude um pouquinho, aprenda e coloque em prática sobre a questão de estilo de vida saudável. Faça um acompanhamento com um profissional oftalmológico para poder você ver o grau da situação que você se encontra. O fumo é altamente nocivo para todo o corpo, inclusive para a visão. E também é um dos, não é o único, mas é um dos que acelera o processo do desenvolvimento da catarata. A bebida alcoólica é outra situação desagradável. Então, levando em consideração isso aí, então não tem como, você não pode seguir a propaganda enganosa que você vê na televisão, nos meios de comunicação, beba com moderação. Não, é o seguinte, o que é nocivo não é com moderação, é não usar mesmo. O que é nocivo é não e acabou. E o que é bom é usar com moderação. Não pode abusar do que é bom. Então esse é o fator importante. Então leva a sério, colocando em prática essas dicas e levando um estilo de vida saudável, você vai usufruir de bons dias nessa terra, dias menos sofridos. E automaticamente todo o seu corpo, inclusive a visão, vai melhorar. Até a próxima semana, com a graça de Deus.